Pegar carona na cauda de cometa. Por que que tanta gente tá falando desse boiceta, né? Esse boiceta, até combinou, né? Rimou. Por que que nós tendemos a pegar carona na cauda de cometa, né? Como diz a música ali do Balão Mágico, composta pelo Guilherme Arantes, né? Pegar carona nessa cauda de cometa, Via Láctea, estrada tão bonita. E as pessoas pensavam, vira-lata, né? Olha que interessante. Então, assim, nós tendemos a ir por um fluxo, que é o fluxo que o boicete, que não seria boiceta, né, se fosse seguir a regra, né, do gramatical, né, que eles colocam, então seria boicete, né? Por que que as pessoas tendem a comparar comportamentos? Por que que as pessoas tendem a falando de um assunto que, na verdade, a fluir esse assunto, que é justamente a questão desse menine, né? Porque eu não poderia falar menino ou menina, menine. Esse menine fala para nós, né, metaforicamente. Quando a gente pensa nessa coisa, no termo em si, boicete ou boiceta, né, boiceta, que também poderia ser girl power, né, no sentido trocado da questão, porque boy, né? Por que o boy começa primeiro, né? Boy seta, pra seta não ser no final. A gente também poderia trocar pra coisa ser mais feminista, no sentido de que vamos defender os dois lados, né? E aqui eu não defendo feminismo, nem machismo, nem nada disso. Mas se parar pra pensar, mas por que boy seta? Não podia ser girl power, né? No sentido de mudar, assim, por que tem que começar primeiro com o boy? Não pode começar primeiro com a seta, né? Ou seta boy. Então, as questões aqui que a gente vai levantar primeiro, essa coisa intrigante do termo que evoca um significado, tanto um significado literal, propriamente dito, quanto metafórico. Esse metafórico, ele vem vestido aqui pra gente carregado, né, de uma essência de algo que traz tanto uma questão psicológica, quanto também uma questão, às vezes, de ordem ali de descoberta sexual, espiritual. E uma classificação, né, subjacente a um enigma, que quando a gente lança aqui a questão, né, o cometa, que ele se coloca como nome de Júpiter, né, que o nome daquela pessoa, que ele se apresenta artisticamente, é Júpiter. Acho que Júpiter com T, com 7, né, que seria Júpiter, só que o T ele troca por 7. Então, quando a gente pensa na pessoa, porque assim, é muito fácil, assim, teve um massacre da Serra Elétrica em cima do tema, mas eu acho que o tema está muito mais relacionado a uma classificação política, né, de direita e esquerda. De novo a gente estimulando aqui jihads, de novo a gente estimulando aqui discussões, né, de questões políticas, aí mistura ministro, sei lá, deputado, na verdade, e a coisa fica muito mais, de novo, voltando para aquela tecla separatista de partidos de direita, partidos de esquerda, mas que, na verdade, a grande questão moral da história que as pessoas levantaram, virou piada, meme, justamente pela questão de ser uma geração boy-seta. Geração eu acho que não, porque assim seria uma coisa muito generalizada, mas assim foi colocado dessa maneira num processo de identificação. E eu acho que aqui a gente tem muita coisa rica para pensar a questão das diferenciações, né, desses subtipos, dessa coisa de que às vezes esse cara é fluídico, às vezes esse cara ele vai para um lado que é para o lado muito mais ou do gay, que ele coloca aqui o gay como uma questão normativa, que eles são muito normativos, e que de repente ele tá gay, hoje ele tá sapatão, e outro dia ele tá fluídico, e que na verdade para mim a grande questão é um camaleão, né? E esse camaleão
ele busca um autoconhecimento. Eu acho que é muito fácil pra gente que tá aqui do outro lado atacar, para as pessoas que não vivenciam essa coisa fluídica, né? Principalmente para mim a grande questão aqui que circula justamente na sexualidade estruturante, que tá muito mais voltada para bissexualidade nesse caso, porque como esse gênero fluídico, essa coisa que ele fala assim, ó, uma hora meu movimento tá aqui, outra hora meu movimento tá ali, e não tem uma fixação desse desejo. Acho que o desejo, ele tem essa coisa do movimento. E a gente sabe, né, que a nossa sexualidade, ela vem às vezes dessas posições da bissexualidade, e que depois, né, vai sendo moldadas, a gente vai se fixando. Existe aqui uma coisa até polimorfo perversa, que tá na nossa constituição, que depois vai ser estruturada em algo que vai se fixar mais. E ele se mostra ali como uma pessoa completamente camaleão nesse sentido. Por quê? Ele tá perdido, ele não sabe o que ele quer, ele não tá ali do ponto de vista do desejo fixado, e você vê na própria constituição da fala que existe sim uma questão que flui, e que a fixação dele justamente está nessa fluidez de que ele não precisa cumprir padrões que são padrões socialmente aceitos, no sentido de um formato, né, como se ele estivesse fazendo uma brincadeira com uma matrix, né, social, de que as pessoas são isso ou aquilo. Ele tentou estar numa turma X, e essa turma X expulsou, você é sapatão, não, você é gay, é viado, não, você é bicha, não, eu adoro esse meu jeito bicha de ser. Então, assim, tem toda essa coisa que movimenta, que parece que tá muito mais solta, do ponto de vista de quase que tá se desintegrando, né? Tá quase que muito fragmentado do ponto de vista psicológico da busca do sentido. E quando a gente vai percebendo essa coisa da busca do sentido, as aventuras que ele se permite na sensação de se experimentar, né, dentro dessa fragilidade existencial, dá para ele uma conotação mais solta na hora de falar, né, que você percebe que a fala da pessoa, tipo, eu sou do gênero fluido, eu acho muito mais. E você percebe que existe ali uma verdade na fala, no sentido de que, tipo, existe um gozo, né? E esse gozo não é como as pessoas tentam colocar na internet, como se fosse, assim, tipo, um massacre da serra elétrica, porque, assim, as pessoas estão vendo a partir da própria régua. Então, se você tá vendo da sua régua hétero, se você tá vendo da sua regra normativa, ou se você tá vendo ali, porque teve também um movimento ali dos gays que são mais normativos, falando, que você não pode ser tão fluídico, porque ou você tá aqui com a gente, né, do lado gay, ou você tá do lado gay lésbico, ou gay macho, né, no sentido, ou você tá com os homens, ou você tá com as mulheres, você tá no time dos homens e das mulheres, e sendo que na bissexualidade há uma coisa mais frouxa nesse sentido, há uma fragmentação. E a gente, na psicanálise, a gente vê muito bem isso na constituição infantil, onde a criança, ela experimenta coisas e ela tá num processo fluídico. E aí até fiquei pensando no nome que ele deu artístico do personagem dele ser Júpiter. Pra mim, ele tá muito mais nessa coisa, nessa cauda, né, de cometa. Eu colocaria o nome, eu mudaria o nome da banda, acho que ele tem ali
de rap, alguma coisa assim, pra Cometa. Porque assim, o Cometa, ele passa por essa coisa que vai adentrando, né, nas atmosferas e não sabe muito a direção de onde vai dar, mas não deixa de ser um cometa que traz ali um evento, que traz ali uma coisa, não tá ali fixado no Júpiter. Ele fala que ele escolheu esse nome Júpiter porque o Júpiter tá muito forte no mapa astral dele. Então, a mãe, parece que dele deu também essa clarificação para ajudá-lo nesse sentido. Então eu fico pensando assim, que é muito fácil, né, a gente poder falar, vamos falar mal porque o cara tá perdido, ele é fluídico, é quase que um camaleão, no sentido de que joga para todos os lados, e nesse joga para todos os lados ele se sente super confortável de ser quem ele é, inclusive quando ele aponta para essa questão das minorias, né, ele aponta para essa questão da homofobia, da gordofobia, porque o corpo dele está transformado, né, pelo tecido adiposo, que ele classifica que isso é algo que é a tal da forma para dar a deformidade, né, que dá a forma do personagem dele, e que ele se sente muito bem, obrigado, porque no final ele não precisa lidar com essas questões, que são questões que ainda vão fazer com que ele reflita mais ainda essa condição da busca do sentido. Para mim, Júpiter é o nome que se dá, né? É muito fácil a gente vir e atacar, ou mesmo puxar ali os memes, né, de agora nós somos a geração tal, boy set e coisa e tal. Pra mim, assim, se a gente parar pra pensar no termo mais psicanalítico da coisa, a gente chega a essa conclusão, né, que quando a gente tá no processo, ele tá num processo ainda meio cometa, no sentido de que ele tá adentrando nas atmosferas existenciais, e essas atmosferas existenciais vão começar a dar um sentido, mesmo que esse sentido no caminho da trajetória do cometa, ele praticamente vai experimentando tudo, né, a passagem até realmente entrar na órbita planetária em sentido, né, dos sentidos. Quando a gente pensa assim, quando a pessoa coloca essa coisa fluídica, quando começa a colocar essas coisas de eu tô aqui, mas eu não me achei aqui porque essas pessoas me aceitaram. Eu tô assado aqui, mas as pessoas me aceitaram. No final, eu tô aqui, eu tenho uma atração por homem, por mulher e coisa e tal, e vou vivendo isso no dia que aparece a questão, né, o desejo. Pra mim está bem... É bem dessa fase do desenvolvimento, né? Quando a gente passa ali pela questão da bissexualidade, que é uma coisa que nos 3 ensaios da teoria da sexualidade infantil do Freud deixa bem claro. Então, aqui esse sujeito, ele tá num processo de sensação, de aventura, tá vivenciando essas fragilidades existenciais que às vezes coloca ele numa questão que ele sente como indo muito bem, muito fluídico, e que de repente ali é o lugar... Esse lugar é o lugar do meio, né? Que é o lugar que a bissexualidade dá, e que para muitas pessoas que estão do lado de fora, sente assim, a pessoa tá em cima do muro. Ela não escolhe nem A, nem B, porém ela tá ali em cima do muro, dependendo da situação ela tá A, dependendo da situação ela tá B, né? É quase que aquele sangue AB positivo, né? Que, tipo, pode receber o sangue de todos, pode receber o sangue de todo mundo. Então, assim, no fundo, pra mim, o boy seta, ele no sentido não dele, da pessoa, mas essa coisa, essa classificação, ela na verdade é um símbolo de um desejo que às vezes pode estar reprimido ou não, mas que manifesta de alguma maneira algo que foi vivenciado ali de limitação, de questões autoimpostas, porque no final, como ele estava numa busca praticamente do significado de estar, ou de se dar sentido para suas próprias questões, para os seus próprios movimentos do desejo, eu acho que foi sendo imposto, né? Porque, eu tô no grupo aqui, eu não me sinto pertencente aqui, eu tô no grupo ali, eu não me sinto
100% persistente ali. No final, essa coisa ela tá muito mais ligada às formas pelas quais a nossa movimentação social nos permite, às vezes, essas limitações autoimpostas ali por alguns ali de um grupo X, faz a pessoa pegar carona na cauda de cometa assim, outro faz pegar carona na cauda de cometa assado, mas que no fundo são barreiras internas. Quando você percebe a fala, que é uma fala que parece que é muito fluídica do ponto de vista realmente do movimento, né, desse falo que circula, que esse é um falo bem circulante, no sentido de que ele precisa ainda buscar esse sentido, mas é um falo que às vezes não está numa posição fálica, aí você vê o boy, mas é seta, né? Às vezes ele está numa posição da passividade, né? Não que a seta seja da passividade, porque a seta pode ser muito da atividade, né? E às vezes o boy está no processo de passividade, mas aqui denota pra gente uma imagem quase que de uma repressão não é só da bissexualidade, porque assim, no fundo, você vê assim que existe na fala uma tentativa de nomear posições, né? Uma hora eu tô numa posição X, eu tô numa posição Y, e que no final a gente acaba vendo essa coisa do camaleão, né? E essa coisa do camaleão a gente pode colocar como a bissexualidade, que a bissexualidade ela tá muito mais nessa coisa de que hoje eu acordei com um tesão na Anitta, amanhã eu acordo com um tesão em uma outra figura, sei lá. E aí você pensa, sei lá, hoje eu tô, sei lá, no Richard Gere. Então hoje eu tô com o Richard Gere, amanhã eu tô com a Anitta. Então, e esse movimento vai indo, né? Óbvio que a gente sabe que as neuroestruturações da neurose, né? Quando a gente pensa na questão da fantasia e da construção, às vezes, do processo de fantasiar e desse movimento do erótico, ele tá muito mais ligado a processos de perversão, e não que os neuróticos sejam perversos, mas na fantasia, os neuróticos, sim, eles criam fantasias perversas para que o gozo aconteça, né? Então, às vezes, a grande questão dessa movimentação de processos e retrocessos, né, e avanços desse fluxo e refluxo que ele demonstra ali no processo de está fluídico, no fundo é uma busca quase que de uma castração simbólica falha nesse sentido, porque aqui a castração ela não conseguiu fazer-se presente no processo de quase que criar ali no sujeito que todos nós temos as fantasias, né? Somos neuróticos, temos a neuroestrutura neurótica, temos fantasias perversas. Somos perversos? Temos o acting out. Somos psicóticos? Temos as foraclusões e a manifestação concreta, às vezes, não separando o real do imaginário. Então, aí quando você pensa assim, tipo, o psicótico cria uma fantasia, só que essa fantasia, ela é da ordem, às vezes, até da realidade, mas que se concretiza do ponto de vista do real e não do imaginário. E quando a gente goza, a gente tá gozando muitas vezes realmente no corpo, mas mentalmente no imaginário. Então aqui esse avanço, né, que esse sujeito vai dando, né, entrando pela atmosfera como se fosse um cometa, ele vai passando barreiras e vai criando a sua história e desenhando a sua trajetória, porém ele não sabe o sentido exatamente onde essa carona, né, que ele é o cometa, ou ele tá na carona, né, porque às vezes ele é o cometa, às vezes ele tá pegando carona nessa cauda de cometa para poder realizar ali as suas necessidades, reconhecer e se reconciliar com questões do passado,
Então, quando a gente pensa na questão da construção psicológica do sujeito e como ele vai se aceitando, como ele vai moldando as experiências que ele se permite. E dentro dessas experiências que ele se permite, ele vai ali renovando os sentidos e dando novos sentidos. Por isso que a questão fluídica aparece tão grande e aparece como veemência, na verdade, né? Tentando colocar ali, ó, tipo, eu achei o meu sentido da vida, eu sou um boy seta ou um girl pal, no sentido de que eu consigo transitar nos dois mundos e vou fluindo conforme a coisa vai acontecendo. Camaleão, personalidade, que vai muito mais para bissexualidade. Ele fala da bissexualidade tranquilamente, mas ele não identificou que essa coisa fluídica, e a gente acaba dando tantas classificações para esses movimentos, né, que a coisa fica assim meio que sem pé nem cabeça nesse sentido, mas o pé e a cabeça analiticamente pensando é justamente esse, né? A gente tem ali a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade. Em cima disso, existe aqui cada um performando naquilo que o movimento do desejo faz, né? Então, aqui o sentido para mim que ele mostra ali, que ele coloca, que ele chama carona, realmente, para mim tem muito mais a ver com um desafio em explorar recantos mais profundos da própria psique, para poder enfrentar os desejos íntimos e as limitações que são impostas a esse desejo. E óbvio que essa coisa fluídica, ela tem muito mais a ver com o significado da nossa existência, né? Aí quando a gente pensa na questão de como que a gente existe dentro do nosso pensamento, dentro da nossa psique, como que a gente realmente existe dentro da gente, singularmente, mas tem muito mais a ver aqui nesse sentido do boy seta com a questão da bissexualidade, até o próprio nome, boy seta. Vamos colocar aqui para uma coisa ser, não começar só com homem, mas trocando, girl pal, né, ou seta boy. Então, se parar para pensar, tanto uma quanto a outra, né, Tostines, vai dar sempre na mesma coisa, que é uma questão da bissexualidade. E a bissexualidade, ela é tratada como se fosse um bicho de 7 cabeças, tanto para quem é hétero, né, quanto para quem é gay, né, no sentido gay lésbica, e no gay homem, né, homem gay. E nesse sentido, tanto essas categorias, né, de classificação da sexualidade, né, e esses movimentos, eles acabam excluindo o bissexual, porque o bissexual ele transita entre o mundo hétero, né, e o mundo gay. Então aqui gera, porque às vezes o cara pega uma menina hétero ou um cara hétero, né, tanto vamos colocar assim, mas se ele fica com outro cara, quer dizer que ele é gay ou não, e olha só, isso gera uma confusão, né, gera uma confusão aqui de gêneros, e por que a gente tem que generalizar, e no sentido de que o bissexual, ele passou, né, todo mundo passa, assim, tanto hétero quanto gay, passa por essa questão da bissexualidade, só que depois os seus objetos de fixação, eles se movimentam e se fixam onde o gozo se faz mais presente, onde o sentido do gozo começa a dar sentido do sintoma daquilo que a pessoa se identifica. Então aqui há um detalhe que é um detalhe fundamental, que é uma autotransformação, né, quanto alcançar essas estrelas do verdadeiro significado daquilo que eu me permito, né, essa coisa fluídica. Essa coisa fluídica, ela tem muito mais a ver com a bissexualidade. E a bissexualidade, ela traz, né, tipo, você vira casaca, uma hora você gosta de menina, outra hora você gosta de menino, outra hora você gosta de menino e menino, e de repente a coisa pode ser fluídica com menino e menino e vira ali um menu, uma suruba, né, uma ménage à trois. Então aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque
quando a gente vai falar em questão de gêneros, existe essa coisa que é tanto que você vê assim que tanto os héteros quanto os gays atacaram o Júpiter, porque ou a Júpiter ou o Júpiter, menina, menino, que a gente até fica pensando como classificar, né, o boiceta, né, no caso assim, se for pensar pela coisa de que essa reivindicação da linguagem é boicete, né, esse boicete no fundo passa por, olha só, tanto pelo preconceito dos héteros, quanto do preconceito dos gays, né, que já se identificaram com o único objeto, o homo, né, então agora você pensa hétero, né, o hétero, ele gosta do diferente, o homo gosta do igual, né, e o bissexual, ele gosta tanto do igual quanto do diferente, então ele acaba sendo o fluídico, o diferentão da situação, porque o bissexual passa por isso, ele sofre, porque um lado fala assim, define, você gosta de homem, de mulher, ou dos dois, ou você gosta só de homem, ou você gosta só de mulher, na heterossexualidade. Então assim, aqui essa regra que eles falam que é a regra normativa, ela acaba passeando muito por essa coisa que precisa de uma definição, que é o que ele coloca, inclusive, de que ele não quer definir nem a própria anatomia, parando para pensar do ponto de vista médico, né, no sentido de que eu vou contra o treco lá da classificação da classificação das normas anatômicas, fisiológicas, você entendeu? Então, assim, no fundo, para mim, existe aqui essa cauda, né, do cometa, que precisa entender que os avanços e retrocessos estão muito mais ligados a refletir a natureza cíclica, né, que a gente tem quando tá num processo da bissexualidade. Então, existe aqui essa coisa cíclica que é do camaleão da bissexualidade. E isso gera muitas discussões e por isso que se busca tanto, né, essa coisa de ficar criando gêneros. E os gêneros estão bem definidos, que para mim é hétero, o bissexual, que é o que tá nas duas correntes aqui, que a gente classifica até assim, tipo, tá na borda de um, na borda do outro, e a homossexualidade. Eu acho que é muito mais simples a gente pensar desse lado. Óbvio que dentro de movimentos homo, hétero e mesmo da bissexualidade, frases como boiceta pode ser criado para poder trazer uma marca de fixação, porque não há fixação aqui num objeto, vou colocar assim, fixo, né, como assim, é homossexual, gosto só daquilo, ou heterossexual, gosto só de buceta, ou gosto só de pau, entendeu? Ou os dois, a mulher no homossexual gosta do objeto igual. Então, assim, no fundo, não era nem pra estar falando essa palavra, né? Esse boiceta. Então, como ficou esse boicete? E no fundo, pra mim, assim, a grande questão tá em repensar a posição da própria bissexualidade. E a bissexualidade, ela tem essa coisa do movimento cíclico, da mudança, né? E de repente, hoje eu gosto de vinho, amanhã eu gosto de água, às vezes eu gosto de misturar vinho com água e de repente, para quem tá do lado de fora, acaba vendo, né, o óleo e a água não se mistura. Então é muito fácil você medir pela sua própria régua e é por isso que as pessoas atacaram muito o boicete, lá o Júpiter, que na verdade devia ser um cometa, né? Porque o cometa, ele tem muito mais essa coisa de dar um significado de uma existência que penetra, modificando a atmosfera e vai vivenciando o que está acontecendo dentro dessa coisa binária quase que de significação. Bem, é o que eu tenho aí para vocês e é isso. Good evening, sir.
Good evening. Password, sir? Fidelia. Thank you, sir. Sich nie, ich